Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os 12 apóstolos. Hoje iremos estudar Natanael, que tinha por sobrenome Bartolomeu, e a passagem que nos apresenta este apóstolo está em João capítulo 1, a partir do versículo 43 até ao versículo 51, que nós vamos ler. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: "Segue-me." Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Perguntou-lhe Natanael: "De Nazaré pode ser alguma coisa boa?" Respondeu Filipe: "Vem e vê." Jesus viu Natanael a aproximar-se e disse a seu respeito: "Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Perguntou-lhe Natanael: "De onde me conheces?" Respondeu-lhe Jesus: "Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira." Então exclamou Natanael: "Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel." Ao que Jesus lhe respondeu: "Porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás." E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O modo como Filipe apresentou Jesus a Natanael é digno de uma primeira nota da nossa parte. Natanael era alguém que procurava conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, e nelas ele tentava encontrar sinais dados que falassem acerca deste Messias prometido. Ele via essa promessa frequentemente feita por parte dos profetas, que haveria de vir o Messias para Israel, que salvaria o seu povo dos seus pecados e que reinaria a partir da cidade de Jerusalém, a cidade do grande rei. Então, quando Filipe encontrou Natanael, vai para o campo dele. Diz: "Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José." Ele vai para o seu âmbito, para o seu habitat, para aquilo em que ele se sentia mais à vontade. Natanael era um estudioso e então Filipe fala-lhe acerca daquilo que ele procurava nesses estudos escriturísticos. É uma abordagem inteligente. Jesus fez isso várias vezes. Por exemplo, quando aquele doutor da lei lhe fez a pergunta: "Bom mestre, o que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna?" Jesus vai para o campo dele e pergunta-lhe: "Como é que tu lês?" Mas, por exemplo, quando Bartimeu, o cego, clamou para que Jesus tivesse misericórdia dele, Jesus não lhe vai falar acerca da lei dos profetas. Jesus pergunta-lhe acerca da sua maior necessidade, evidentemente: "O que é que queres que eu te faça?" Que eu veja, obviamente. O apóstolo Paulo fez isto também. Ele era um evangelista sábio. Por exemplo, ele fazia-se fraco para que de algum modo ganhasse os fracos. Quando o carcereiro em Filipos lhe fez a pergunta: "Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar?" O apóstolo Paulo não usou argumentos dispensacionais, não lhe falou acerca dos mistérios profundos de Deus. Ele falou acerca de uma forma simples e profunda ao mesmo tempo, mas de uma forma esclarecida: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas depois, quando ele vai para Atenas e ele está presente tendo como assistência homens cultos, filósofos, ele no Areópago, para assim dizer, ele puxa dos seus galões, ele cita profetas gregos, ele fala acerca de uma maneira que eles tinham que fazer um esforço para o acompanhar, tinham que fazer ginástica mental, e lia também para o campo deles, para o habitat deles, e assim de uma forma inteligente convenceu alguns de que Jesus era o Salvador e também seria um dia o juiz de todos. Então, Filipe tem esta conversa com Natanael. Mas há uma coisa que fez soar as campainhas em Natanael. Foi o facto de Filipe dizer que tinham encontrado Jesus, o Nazareno.
Ora, pelos seus estudos, Natanael sabia que Jesus viria de Belém. Como é que ele agora viria de Nazaré? E por isso é que ele argumentou, também se calhar por uma outra razão que iríamos falar a seguir, ele diz, mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa, porque a coisa boa, aquilo que ele esperava, aquilo que ele ansiava do fundo do seu coração, teria que vir de Belém Efrata. Por outro lado, também ele era de Canaã, lemos isso em João capítulo 21, e havia uma grande rivalidade entre a cidade de Canaã, entre os seus habitantes, e os de Nazaré. E daí também Natanael ficar tanto ou quanto de pé atrás. Como nas outras nações e entre os outros povos, há rivalidades. Às vezes é entre o norte e o sul, outras vezes é de cidade em cidade, principalmente e particularmente as cidades que são mais próximas. E Canaã era próximo de Nazaré. E a nível nacional, os outros judeus olhavam para os galileus de cima para baixo. E entre os galileus, eles olhavam para os de Nazaré de cima para baixo. Então, portanto, Nazaré era um povoado que tinha, por assim dizer, má fama. Eram pessoas incultas, rudes, sem grandes possibilidades financeiras. E daí pensarem que não era gente boa. E, além disso, também diziam que dali nunca tinha vindo nenhum profeta. Havia este preconceito. E Natanael, quando vai, apesar disso, encontrar-se com Jesus, ele vai com este preconceito, ele vai com esta dúvida de que seria a partir de Belém que o Messias viria, e sem dúvidas que Jesus nasceu em Belém, mas depois mudou-se para Nazaré. Mas, independentemente disso, ele ia com um coração aberto, pronto para a mudança, pronto para se deixar influenciar, para aprender. E quando Jesus ouviu, reconhece isto. Eis um verdadeiro israelita à medida que Natanael se aproximava, em quem não há dolo, em quem não há engano, em quem não há premeditação para fazer o mal. Um homem íntegro, um homem sincero. E portanto, Natanael ficou impressionado logo com esta abordagem. Ele responde, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Isso causou um impacto tremendo. Nós não sabemos, a Bíblia não diz o que é que Natanael tinha estado a fazer debaixo daquela figueira. Eu consigo imaginar uma coisa. Eu consigo imaginá-lo ali, se calhar com os pergaminhos, com os rolos da lei, a ler o profeta Isaías e a perguntar ao Senhor quando é que as profecias se iriam cumprir. Eu consigo imaginá-lo ajoelhado debaixo daquela figueira, a derramar a sua alma perante o Senhor, quem sabe até prostrado no chão, à sombra daquela figueira. Algo se passou ali de marcante. De modo que Natanael ficou impressionado. Porque ele reage desta forma. Mestre, tu és o filho de Israel. Melhor, tu és o filho de Deus. Tu és o rei de Israel. Há uma coisa, aqui há 2 dias ou 3 eu recebi um mail do Google Maps em que eu fiquei um bocado alarmado. Então, o que é que eu recebi nesse mail? Durante o mês de agosto eles mandaram-me uma espécie de relatório dos quilómetros que eu tinha feito a pé, os quilómetros que tinha feito de carro, as cidades que tinha visitado, os parques onde estive. O número de metros que fiz nas minhas caminhadas. Mas sabe uma coisa? Eu fiquei alarmado. Afinal, a nossa vida está exposta a este ponto. Mas há uma coisa que os satélites, que os drones não conseguem saber. É aquilo que eu fiz durante essas caminhadas, o que se passou no meu coração, as orações que eu fiz, os votos que fiz ao Senhor. Se o meu coração estava triste ou não. Enquanto conduzia, o que é que eu fiz, em que é que eu pensei. Mas sem drones, sem satélites, o Senhor sabia o que é que havia no coração de Natanael. E isto impactou. Agora,
tu és mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Em suma, tu és o Messias que eu tanto esperava, por quem eu tanto clamei. Tu és esta. No fundo, se nós pensarmos bem, é fácil de crer. E uma análise mais acurada leva-nos para o outro campo. É difícil não crer. Perante a evidência das coisas que estão criadas, o mundo micro, o mundo macro, a complexidade das coisas, a harmonia que existe, o propósito que existe até mesmo no cosmos, no grande universo, na Terra, as coisas pequenas, um simples vírus, a complexidade desse vírus, o potencial para matar como o Covid-19, etc, etc. Coisas maiores verás. Coisas maiores verás. Aquele que crê em Cristo, hoje já pode ver coisas maiores. Pode ver, entre outras coisas, o propósito para a sua vida, ter uma identidade. Identidade o que é? Eu saber quem sou. Porquê é que estou aqui? Pergunto o povo. São coisas grandes. Coisas maiores um dia lá na eternidade, quando chegamos à presença de Deus, num lugar chamado céu. Coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem. Nós vamos experimentar coisas grandes. Aqui na terra podemos experimentar a paz de Deus, o Deus de paz. Temos paz com Deus. Sabermos que nada é por mero acaso. Não há a sorte, a chamada sorte, para aquele que crê em Jesus. Há um propósito de Deus. E tudo isto são coisas grandes. Natanael procurou Jesus, sinceramente. E todo aquele que procura Jesus com verdade, no íntimo, sem subterfúgios, sem coisas para esconder, mas pronto para aprender e para abraçar este Salvador maravilhoso e para abraçar a causa das causas, a causa mais sublime, tornar-se participante da pregação da Palavra de Deus, do Evangelho, da vida cristã, do cristianismo bíblico. Natanael experimentou isso. Você, eu, poderemos também experimentar. Que o Senhor nos abençoe.